Primeira Epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Está escrito: Filhinhos, escrevo a vocês, porque os pecados de vocês são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua santa palavra. Aleluia. Pai, seja dado a Ti todo louvor e adoração, porque o Senhor é digno. Nós reconhecemos que o Senhor reina nos céus e na terra, que o Senhor reina em todo o universo, que o Senhor reina nas nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos renove, que o Senhor nos ajude nas dificuldades da vida, no dia a dia, e nos faça mais do que vencedores. O Senhor prometeu na sua palavra que nós somos mais do que vencedores, pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário e que nos resgatou para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e nós estamos na Tua presença, Te adorando, Te louvando, meditando na Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento, iluminando a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Eu me alegro, meu Deus, de estar na Tua presença, em comunhão com os meus irmãos que estão aqui. Eu me alegro, meu Deus, em saber que muitos irmãos, em diversos lugares espalhados, podem nos acompanhar e também ser abençoados com a Tua palavra, porque estão, Senhor, ligados na Tua palavra por meio dos canais da igreja. Recebe, meu Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor. Pedimos, meu Deus, nesta oração que o Senhor perdoe as nossas faltas, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos que o Senhor tire toda mancha, que o Senhor tire, meu Deus, qualquer coisa que venha para atrapalhar a nossa comunhão contigo, porque o desejo do nosso espírito é estar, Senhor, em sintonia, é estarmos em comunhão plena com o Senhor, e nós pedimos que o Senhor fale conosco e nos abençoe aqui, e complete a obra do Senhor no nosso ser. Recebe, Pai, a nossa oração e continua conosco, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho, já passamos da metade do ano. Glória a Deus.
Hoje à noite nós teremos o culto de ceia para os irmãos que virão no culto da noite. E aqueles que vão permanecer em casa certamente prepararam o pão e o vinho, que é o suco integral de uva, para participar da ceia em casa. A gente vai estar celebrando aqui e em casa os irmãos vão estar participando, aqueles que não vão estar presentes aqui. Meus irmãos, nós lemos aqui uma palavra na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós lemos até o versículo 17. E nós queremos meditar com os irmãos um pouco aqui nesta palavra. Que verdade maravilhosa nos é revelada aqui nesta palavra. Como é gostoso para os ouvidos, para a alma, ler os escritos do apóstolo João. Ele nos trata de filhinhos. Você já observou na sua Bíblia quantas vezes ele se dirige aos seus leitores, a nós, de filhinhos, amados, queridos, um tratamento carinhoso. E o apóstolo João, ele diz aqui, filhinhos, escrevo a vocês porque os pecados de vocês são perdoados por causa do nome de Jesus. Os pecados são perdoados, foram perdoados, estão sendo perdoados, serão perdoados, isso é fato, porque a obra de Cristo realizada na cruz, o sangue derramado, foi suficiente e capaz de nos perdoar por completo. Nós cremos em Jesus Cristo e a nossa vida já foi transformada, mas ainda estamos neste mundo, e porque estamos ainda neste mundo, ainda pecamos. Inclusive o apóstolo João, ele diz que se alguém disser que não peca, é mentiroso, né? Então, nós ainda pecamos, mas não há prazer em nós em pecar, não há prazer no pecado. O pecado acontece como um acidente, e às vezes até inconsciente, somos levados, enganados, induzidos e caímos, mas nós não ficamos caídos, porque os nossos pecados são perdoados, nós nos levantamos e prosseguimos, porque o Senhor é por nós. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os pecados de vocês são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Você tem vencido. Você é um vencedor. Você foi chamado para vencer. E nós queremos nesta manhã falar um pouco sobre os inimigos da alma. Nós temos inimigos. Os inimigos da nossa alma, que lutam constantemente para nos afastar de Deus, para nos levar para longe da presença de Deus. E nós precisamos conhecer esses inimigos e vencer, porque nós temos a capacidade de vencer, porque Deus nos deu esta capacidade. Então nós precisamos conhecer estes inimigos, os inimigos da alma, mas nós fomos chamados para vencer. O apóstolo João nos diz aqui no final do versículo 13, jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Vocês têm vencido, vocês são fortes. Essa história de dizer que jovem é levado, é induzido, é fraco, não acredito nisso não. Acredito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que os jovens têm vencido, assim como também os mais experientes têm vencido. Nós fomos chamados para vencer. No versículo 14, ele diz, filhinhos, escrevi a vocês, porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. Quem está dizendo aqui que os jovens são fortes é a palavra de Deus. Jovens,
Escrevi a vocês porque vocês são fortes. Aleluia. E ele não está falando aqui de ser forte fisicamente. Até porque a palavra de Deus diz lá em outro texto, em Isaías, no capítulo 40, que os jovens se cansam, né? Que os jovens cansados caem. Aí diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isto é, aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança em Deus. Esses sim são fortes. E o apóstolo João está dizendo aqui: jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Nós somos fortes porque a palavra de Deus está em nós, porque a palavra de Deus permanece em nós, porque há no nosso coração lugar para a palavra de Deus, porque nós sentimos prazer em Deus e na sua palavra. É por isso que nós somos fortes, é porque a palavra de Deus está em nós. E o apóstolo João diz aqui: e vocês já venceram o maligno. No versículo 15, nós temos aqui uma exortação para o povo de Deus, que nós devemos observar bem. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É preciso se posicionar diante do mundo e não amar o mundo. O mundo aqui é o seu sistema corrompido, distorcido, maligno, que induz o homem a acreditar que dá para ir de todo jeito, de qualquer maneira. Não dá. E a palavra de Deus diz assim: não amem o mundo. E se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se alguém ama o mundo, ele está afastado, ele está divorciado, separado do amor de Deus. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Dá para baixar um pouquinho aqui? Eu acho que está dando microfonia aqui, por favor. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As versões mais antigas fala concupiscência. Concupiscência são os desejos fortes, desordenados, que as pessoas não conseguem controlar. Esses desejos fortes são concupiscências. E isso não procede de Deus, procede do mundo. Nós queremos falar de 3 inimigos que nós temos que vencer: o mundo, a carne e o diabo. São os inimigos que nós temos que vencer. Nós somos de Cristo, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na sua palavra, mas nós ainda estamos aqui, neste mundo. E aqui nós estamos para glorificar a Deus e dar testemunho da sua palavra. Mas nós não somos daqui, nós somos de Deus. Aleluia. E porque nós estamos aqui e não somos daqui, e nós falamos contra o sistema mundano e perverso que afasta o homem de Deus, aí nós somos odiados, rejeitados, criticados.
Você tem sido criticado ou rejeitado porque você é cristão? Não fique triste por causa disso, não. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque você é de Deus. Você é chamado de ultrapassado, de careta, de cafona. Você é chamado de besta. Não fique triste por causa disso, não. Dê glória a Deus. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos que aconteceria no mundo. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Ele disse assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiaram a mim. Jesus disse que foi odiado pelo mundo. Não apenas rejeitado, mas odiado. Investiram contra ele, pesado contra ele. No versículo 19 ele disse, é João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Foi Jesus quem disse. Jesus disse que nós, que somos discípulos de Jesus, somos odiados pelo mundo, rejeitados pelo mundo, perseguidos pelo mundo, porque escolhemos amar a Deus e a sua palavra. Sermos orientados pelos princípios de Deus, pelos princípios da sua palavra e não mais pelo que o mundo dita. Porque o mundo, o sistema perverso, está distanciado de Deus por causa do pecado. O mundo quer nos atrair. O mundo quer que nós sigamos no seu curso. Mas nós não devemos seguir no curso do mundo. Devemos seguir o que diz a santa palavra do Senhor. Meditar nesta palavra, aplicar esta palavra ao nosso coração e viver esta palavra. Não podemos sermos guiados pelos princípios do mundo. Na verdade, o mundo não tem princípios, né? O princípio do mundo é distorcer aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, nós precisamos nos voltarmos para a palavra do Senhor. Em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24, Jesus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Versículo 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma ou para salvar a sua alma? Esse versículo 26 nos chama muito a atenção, porque Jesus diz claramente que não é nenhum lucro, não é nenhuma vantagem ganhar o mundo todo, todas as ilusões, riquezas, prazeres, deleites do mundo, ganhar tudo no mundo e, por fim, perder a sua alma. O que o homem daria para salvar a sua alma? O que o homem faria para salvar a sua alma? Então é preciso romper com os prazeres do mundo e se render a Deus, porque este nos garante vida eterna. E é nesta vida, aleluia, que Jesus Cristo está e nos deu, e nos fez participantes dela, é da vida eterna. Mas é preciso ser aprovado aqui, abrindo mão dos prazeres do mundo, vencendo o mundo e o seu sistema corrompido, maligno. Não basta ser um religioso, é preciso ser de verdade na alma. Não basta parecer, é preciso ser.
E Deus, o nosso Pai, Ele nos conhece profundamente. E Ele não julga como o homem julga, de acordo com a aparência, porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o que está dentro de nós, tudo está às claras diante dele. Então não basta ser um religioso. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, ele disse que se alguém supõe ou pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião não tem valor nenhum, a sua religião é vã, não vale nada. Versículo 27, ele diz: mas a religião pura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago nos fala aqui da religião verdadeira. Veja que importância tem esses versículos. E ele diz que a religião verdadeira, primeiro, é não se macular com o mundo, é cuidar dos necessitados, dos aflitos. Aqui ele cita os órfãos e as viúvas, os desamparados, os mais fracos, aqueles que precisam de socorro, aqueles que precisam de ajuda, é socorrer os carentes. Mas no final do versículo 27 ele diz: e guardar a si mesmo. Guardar a si mesmo das contaminações do mundo. Como é que nós podemos guardar a nós mesmos das contaminações do mundo? Só existe um jeito: é se aproximando de Deus, é se rendendo a Deus, é se entregando a Deus, é procurando aprender e praticar a palavra de Deus, é se unindo ao Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, é mantendo comunhão com Deus, em adoração, em oração, em quebrantamento diante de Deus, é abrir mão dos próprios prazeres, do orgulho, para se render a Deus. A amizade do mundo, irmãos, é um mal tão grande. Veja o que Tiago diz no capítulo 4 e no versículo 4. É muito forte essa palavra, porque tem umas versões que diz adúlteros e adúlteras. Ele está falando aqui de adultério espiritual, de traição espiritual, que é aquele que, mesmo de alguma maneira conhecendo a Deus, mas se aventura a servir a outros que não são deuses, a dirigir a sua esperança, a sua fé, a sua confiança em outros que não são Deus. Isto é um adultério espiritual. E Tiago nos diz que essa gente se tornou inimiga de Deus. Na minha versão diz assim: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Aquele que quiser ser amigo do mundo, a palavra diz que ao mesmo tempo se torna inimigo de Deus. Então é preciso andar na palavra de Deus constantemente. É preciso ter fé. É preciso viver nesta fé na palavra do Senhor. Onde não precisa de fé é do outro lado. Como diz o pastor Cláudio Duarte, o concorrente lá não precisa fé, não. Mas do lado de cá precisa fé. Até porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso ter fé. Alimente a sua fé na palavra do Senhor.
Viva na palavra do Senhor, porque assim você vai agradar a Deus e se fortalecer cada vez mais para vencer este inimigo sutil, este inimigo que arma situações para afastar você da presença do Senhor. Então, o mundo e o seu sistema caído é o nosso inimigo e nós precisamos vencê-lo. A carne, a nossa carne é inimiga de Deus e ela não quer agradar a Deus. A nossa carne não tem prazer em Deus. O nosso espírito, sim. Todo ser humano, todos foram criados por Deus. E quando Deus criou, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o Espírito de Deus. Ele soprou. Então nós temos aquilo que Deus diretamente nos deu. E todo ser humano, que ele conheça a Deus ou não, ele tem um anseio, um desejo de conhecer este ser superior, ainda que ele não conhece, mas ele tem um desejo de adorar, de reconhecer que há um ser superior. E quando ele não conhece o Deus verdadeiro, ele faz um para si, mas é da essência humana de adorar a um ser que ele considere superior. É o Espírito dentro de nós clamando por conhecer o Deus verdadeiro. Mas só existe uma maneira de conhecer o Deus verdadeiro, é por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação completa, que é a revelação verdadeira, é a sua palavra que nos revela a verdade. E é nesta palavra que nós devemos crer e viver. É nesta palavra. Mas a nossa carne não quer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6 ao 9, ele diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à carne, não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne aqui significa ser guiado pela carne, ceder aos desejos da carne, fazer os desejos da carne. Porque a carne quer pecar, quer desobedecer a Deus, quer fazer o que não deve. São os desejos da carne, né? O versículo 9 diz assim: vocês, porém, agora está falando comigo, está falando com você que acredita em Jesus Cristo. Aí ele diz assim no versículo 9: vocês, porém, não estão na carne. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. O final do versículo 9 diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós vemos claramente na palavra do Senhor que existem dois grupos distintos um do outro. Os que acreditam e se submetem a Deus e se entregam a Deus e procuram a cada dia estar mais perto de Deus, procurando agradá-lo, servi-lo, fazer a sua vontade, e aquele que não leva a sério as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo nos diz aqui que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Deus. Irmãos, mas nós podemos vencer a carne, submeter a nossa carne a servir a Deus. Submeter a nossa carne a servir a Deus. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 40 e 41, diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você já ouviu essa frase? A carne é fraca. A carne é fraca.
Você já disse essa frase? A carne é fraca. É verdade. Mas Jesus Cristo nos ensinou como fazer para submeter a carne à vontade de Deus. É orar e vigiar. É orar e vigiar. O texto aqui que nós lemos faz parte do contexto onde Jesus estava orando no monte do Getsêmani, já próximo da sua morte. Os discípulos que estavam com ele não suportaram o cansaço, a expectativa, porque eles estavam preocupados com o que Jesus tinha dito e o que poderia acontecer. E nessas circunstâncias eles não suportaram e eles cochilaram, eles dormiram. O momento ali, a situação era tão intensa que nos diz a palavra que Jesus orou 3 vezes, repetindo palavras semelhantes, porque ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele convidou os discípulos para orar com ele. E os discípulos não suportaram e dormiram. Diz aqui que Jesus, voltando para os discípulos, encontrou-os dormindo. E então disse: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Tem pessoas que dizem que está alerta para tudo. Mas quando vai ler a Bíblia, aí o sono chega. Eu já vi tanta gente dizer isso. Se eu for ler a Bíblia, aí chega sono. Meu Deus! Misericórdia. Por isso que eu gosto de fazer a minha devocional de manhã. Logo de manhã. De manhã, é o meu momento de oração, é o meu melhor momento. E eu procuro fazer isso todos os dias, de manhã. Ler a palavra, meditar na palavra, porque é o melhor horário. Agora, quando algumas pessoas faz tudo, aí no final, quando já está um tanto cansado, aí vai ler, vai orar e o sono chega logo. Bem, acho que se assemelha um pouco aos discípulos de Jesus, que dormiram, cansados. Já era noite e eles dormiram. Mas Jesus ensinou que eles deviam orar e vigiar para vencer a carne. Porque a carne é fraca, mas se você orar e vigiar, você vai se fortalecer. Se você orar e vigiar, você vai vencer, porque você foi chamado para vencer. Então vença em nome do Senhor. A nossa carne, ela produz obras, e todas elas que desagradam a Deus. Se não for guiado pelo Espírito, se não for o Espírito Santo guiando, conduzindo, então nós não conseguimos agradar a Deus, porque a nossa carne não quer agradar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele diz que as obras da carne, ele frisa bem, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas outras semelhantes a estas. No final do versículo 21 ele diz: declaro a vocês, como antes já disse, já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, os que são guiados pela vontade da carne não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, ele diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui ele faz uma lista, né? E conclui dizendo que os tais não herdarão o reino de Deus. A boa notícia é que aquele que crê em Jesus Cristo é liberto de tudo isso. No versículo 11 ele diz assim: alguns de vós eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então não importa, aqui no versículo 11 está dizendo que os coríntios, alguns deles praticavam esse tipo de coisa, mas agora não eram mais. Nós também, certamente, de alguma maneira, andamos na vontade da carne em outro tempo, mas um dia nós conhecemos a Cristo e Ele mudou a nossa vida. Ele transformou a nossa vida, Ele nos perdoou, Ele nos justificou, Ele nos santificou e hoje nós somos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós pertencemos a Deus, agora nós somos de Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que vencer esses inimigos. O mundo e o seu sistema decaído, maligno, a carne que só deseja pecar e desobedecer a Deus, e o diabo. Precisamos vencer o diabo, que é nosso inimigo, é inimigo de Deus e é nosso inimigo também. A palavra do Senhor diz que nós devemos vencer, e só existe um único meio de vencer o diabo e vencer os outros inimigos. É estando ao lado do vencedor. É andando com o vencedor. É se associando ao vencedor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outro jeito não. É só com Jesus. Agora, aquele que se une ao vencedor, aí é vencedor também. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Então, todo aquele que está em Cristo não é apenas um vencedor, não. É mais do que vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito assim: portanto, sujeite-se a Deus, mas resista o diabo e ele fugirá de vocês. Se aproximando de Deus, aí você fica forte. Aí você resiste. O diabo quer arrastar você e você está firme ali com o Senhor. Então o diabo vai desistir e vai fugir, porque ele não suporta a presença de Deus, porque ele não suporta o poder de Deus. Eu e você, nós fomos chamados para vencer. É unido a Jesus Cristo, é andando com Jesus Cristo. Versículo 8, Tiago, capítulo 7, versículo 8, ainda diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. É chegando perto de Deus que a gente se reveste de força, de graça, porque Deus, Ele capacita os seus filhos a vencer o inimigo, a vencer o diabo. É com Deus que nós vencemos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, está escrito assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro nos diz que o nosso inimigo, o diabo, ele é como o leão, ele não é o leão. Até porque o leão da tribo de Judá, o verdadeiro, só tem um. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo, nosso inimigo, ele ruge como um leão, procurando alguém para devorar, para destruir, para tragar.
Por isso a palavra de Deus diz: sejam sóbrios, vigiem, estejam atentos, ore, cheguem perto de Deus, andem com Deus, e você se fortalecerá e vencerá. O versículo 9 ainda diz: resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais a vocês. Não é só você que é tentado, não. Todos os irmãos em toda parte do mundo são tentados. O inimigo, nosso inimigo, ele envia os seus mensageiros do mal para tentar você. Mas você já tem as condições de vencer, porque Deus lhe deu. Você foi chamado para vencer. Então você vencerá. Receba esta palavra no seu coração. Se fortaleça em Deus e vença os inimigos. Conheça e vença o mundo e o seu sistema decaído, perverso, corrupto, a carne que quer parar, que quer desagradar a Deus, e o diabo são os nossos inimigos e nós precisamos vencer. Mas com Cristo venceremos. Guarde esta palavra no seu coração. Se revista de Deus e seja um vencedor. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua presença, te adorando na beleza da Tua santidade, meditando na Tua palavra, sendo revestidos de força, de poder. Nós pedimos que o Senhor, nesta hora, derrame uma graça toda especial a cada irmão que tem ouvido a Tua palavra e meditado na Tua palavra, para que possam, meu Deus, se fortalecer na fé, se fortalecer na graça do Senhor, meu Deus, e possam assim vencer os inimigos que surgem diante de nós, para a glória do Teu nome. Pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja completando a obra que o Senhor já começou a realizar em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós pedimos e estamos certos, Senhor, que a Tua graça, aleluias, nos capacitará e nós venceremos, como diz a Tua palavra. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.